Fala galerinha da Escola Estevão Ângelo de Souza, nono anos A, B e C do turno vespertino, sou o professor Mendes e na aula de hoje, aula 2, a gente vai falar sobre radiciação. Mas primeiro galera, roda a vinheta! Então galera, quando você fala de radiciação, você está falando na verdade de raiz. Aí envolve as raízes quadradas, raízes cúbicas, vários tipos de raiz. Bem, o que a gente sabe sobre raiz é mais ou menos o seguinte. Aqui eu tenho o símbolo de raiz, esse símbolo aqui, que é o radical. Nós colocamos um número aqui dentro, que é o radicando. E exatamente o resultado desse radicando é a raiz quadrada. Ou seja, tipo assim, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? A gente sabe que 8 vezes 8 é igual a 64. Isso é bacana. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Correto? Correto. Porém, aqui existem outras coisas que ficam subscritas, que geralmente você não vê. Veja bem. Raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Só que 2 vezes 2, galera, é a mesma coisa que 2 elevado a 2. É onde eu quero chegar. Quando você tem a multiplicação de fatores iguais, o 2 multiplicando o 2, 4 multiplicando 4, 8 multiplicando 8, você tem uma potência, que é o contrário da radiciação, que foi o primeiro assunto que nós vimos, correto? Então, a radiciação, ela pode ser trabalhada através da potenciação. Mas como que isso funciona, Mendes? Muito simples. Digamos que eu queira aqui descobrir qual é a raiz quadrada de 16. Aí, por um acaso, eu não sei que é 4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o processo de fatoração. Vou pegar o 16, tá? E vou dividir em fatores primos, em números primos. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E acabou a fatoração. Agora, veja bem. Quando você tem uma raiz, no caso aqui uma raiz quadrada, está subentendido que aqui tem um númerozinho escondido, chamado de índice. Esse índice aqui, ó, ele é 2, por isso raiz quadrada. Se ele fosse 3, raiz cúbica, se ele fosse 4, raiz quarta, e assim sucessivamente. Moral da história, onde eu quero chegar com isso? Vocês viram que a gente fez a fatoração do 16, e que o índice da raiz é 2. Então nós vamos juntar esses amiguinhos aqui, ó, esses iguais aqui, de 2 em 2. Moral da história. Esse com esse vai ficar 2 elevado a 2. O produto desses dois aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 2. Jogo essa resposta aqui. Produção, vê se está encaixado aqui, produção. Vê se está vendo isso aqui. Jogo isso aqui, ó, jogo essa expressão, essa multiplicação dentro da raiz. E o que eu vou ter? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Observem que, percebam que o expoente dessas duas bases é igual ao índice da raiz. Eureka! Moral da história. Quando esse fenômeno acontece, olha só, você elimina os expoentes com a própria raiz, ficando apenas o valor 2 vezes 2, que no caso é o quê? É 4. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Beleza. Mendes, mas esse processo ele é muito complicado. Mas é esse processo aqui que você vai utilizar principalmente quando você for procurar raízes inexatas, aquelas que sempre tem uma sobra, ok, pessoal? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo de como resolver uma raiz, no caso aqui, uma raiz quadrada. Tranquilo, pessoal? Beleza, galera? Então, preste bem atenção. Raiz cúbica de 8. Aqui não é raiz quadrada, aqui é raiz cúbica. O índice é 3. Mas como que eu vou calcular a raiz cúbica de 8? É aí que entra a fatoração. Vou pegar esse 8 aqui e vou fatorar. Vou dividir em fatores primos. Então, 8 é um número par. É divisível por 2, que dá 4. É divisível por 2, que dá 2. É divisível por 2, que dá 1. Tranquilo? Tranquilo. Aí você vem comigo e você vai ver que esse índice aqui da raiz é 3. Então, você vai juntar os iguais de 3 em 3. 1, 2, 3. Então, fica 2 elevado a 3. Traz para dentro aqui da raiz cúbica de 8, mas o que é 8 fatorado? 2 elevado a 3. Moral da história. Índice é igual a expoente? Sim. Então cortei o vezão, cortei tudo.
Moral da história, galerinha, deixa eu diminuir isso aqui. Qual é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. Tranquilo? Então, mais um exemplozinho aí. Pessoal, na sequência, acompanha comigo. Raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16. Beleza, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fatorar o 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. Eu vou pescar daqui agora. 8 por 2 é igual a 4. 4 por 2 é igual a 2. 2 por 2 é igual a 1. Não sei se dá para ver. Só que o índice aqui é 4. Então, eu vou fazer, ó, raiz quarta de 1, 2, 3. Não sei se dá para ver isso aqui. 4. Então, 2 elevado a 4. Índice igual a expoente? Cortei. Então, qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 2. E aí, pessoal, você pode estar resolvendo qualquer raiz, seja cúbica quarta, por esse processo de fatoração, que é o processo natural. Agora, veja bem, existem outras técnicas que facilitam muito, mas e muito a sua vida. Quer ver só uma coisa? Preste bem atenção. Isto é, quando eu falar de raiz inexata, aquelas que tem uma sobra, que não, né? Que não corre, que não dá exato. Cara, tá começando a chover, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é com chuva mesmo. Então vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que você queira descobrir qual é a raiz quadrada de 8. Galera, raiz quadrada de 8, rapaz, complicado. Eu sei que não vai dar exato. Porém, você pode usar a seguinte técnica. Preste bem atenção. Você vai utilizar isso aqui principalmente quando você estiver no primeiro ano, né? Todo número maior ou igual a 8, todo número maior ou igual a 8, que não seja primo, veja bem, que não seja primo, é o produto, é a multiplicação de um número que tem raiz exata por um número que não tem raiz exata. Como é que é isso, Mendes? Preste atenção. Raiz quadrada de 8. Olha para o 8. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Concorda comigo? Um número que tem raiz quadrada exata por um número que não tem. Então, você resolve porque tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E esses dois aqui? Tem raiz não. Se não tem, a gente repete o radical e repete aí o radicando. Então aqui você tem o exemplo de uma raiz inexata. Raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz de 2. E aqui no nono ano a gente vai trabalhar muito, mas muito essas raízes inexatas. Então, galera, temos aqui alguns exemplos de raízes inexatas que você vai tentar resolver por essa técnica, chamada por muitos de técnica da multiplicação. Vem comigo. No caso aqui, observe que todas são raízes quadradas. Raiz quadrada de 12. Cara, mas como que eu transformo 12 em uma multiplicação? 12 pode ser 2 vezes 6, mas eu tenho que pensar o seguinte. O resultado de uma multiplicação de um número que tem raiz exata por um número que não tem. Então, moral da história. 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Tá certo? Raiz de 4 é 2, raiz de 3 não tem. Então, você vai fazer o seguinte, ó. 2 raiz de 3. Você resolve quem tem, ele sai da raiz, e quem não tem raiz exata fica na raiz. Veja bem, 27, se você pensar bem, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9, beleza? 3 vezes 9, 27. Então, qual é a raiz de 9? 3, pois a minha resposta é 3 raiz de 3. O número que tem raiz exata você resolve, o número que não tem você deixa dentro da raiz, tá certo? Porque aqui já vai puxar um outro assunto, uma outra teoria dentro desse assunto de radiciação. Vem pra cá. Esse aqui é difícil. 48. 48 é a mesma coisa que 3 vezes 16. Observem, o 16 ele tem raiz quadrada exata, que é o quê? É 4. E o 3? Tem não. Então repete. Raiz quadrada de 50. Pensa comigo. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. Olha só que legal. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. E de 2? Não tem. Então, como vocês puderam ver nesses 4 exemplos aqui, ó, a gente trabalhou muito com 3. Mas qual é a característica do 3? O 3 é um número ímpar, certo? Mas o 3 é um número primo. Menos, mas aqui foi 2. 2 também é um número primo. Então, é muito comum você estar encontrando aqui, quando você faz essa transformação, quando você faz essa modificação no número, você encontrar o produto de um número primo por um número que tem raiz quadrada exata. Então, você vai estar utilizando muito 2, 3, 5, 7 e por aí vai. Segredo dessa técnica aqui, é você saber a tabuada, como em toda matemática. Tranquilo, pessoal? Então, veja bem.
Então veja bem, hoje nós aprendemos a resolver raízes exatas e raízes inexatas. As raízes exatas a gente viu o processo de fatoração, mas você também pode responder de forma direta, sabendo pela tabuada ou usando essa técnica aqui. Vimos também as raízes inexatas, aquelas que sobram resto. E aí a gente usou a técnica da multiplicação, a técnica da tabuada, né? Exemplo, raiz quadrada de 70, mas o que é 75, meu Deus do céu? 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 3 não tem, você deixa dentro da raiz, você deixa dentro do radical, tranquilo? Então agora que nós vimos essas duas técnicas aí, a gente vai utilizar, a gente vai ver se realmente a gente aprendeu na atividade. Então muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana que a gente volta com as duas correções da primeira atividade, da atividade 1 e dessa atividade que eu vou chamar de atividade 2. Valeu, galerinha! Fui!